É isso. Começamos então aqui o quarto roteiro de estudos de geometria euclidiana. A gente vai falar de semelhança e um pouco de área também. Bora para abertura e depois para aula. É isso. Então bora lá, roteiro de estudos 4, semelhança de triângulo e áreas. Ok, primeiro a gente vai, né, dar uma pincelada aqui no roteiro de semelhança de triângulos. A gente até então a gente tem o que a gente chama de congruência, que é esse símbolo aqui, ó, né? Que a gente sabe que dois triângulos ABC são congruentes ao triângulo DEF, né? Se você consegue uma correspondência entre os vértices, né, e com a correspondência entre os vértices você tem uma correspondência entre os segmentos, tá certo? Respectivos, e também uma congruência entre os ângulos. Então estão várias congruências aqui, né, que ocorrem. Mas a gente viu que tem um postulado que garante que basta três congruências para que as outras demais ocorram também, né? Então tá aqui. O flashback está aqui. No roteiro 2 a gente estudou o conceito de congruência e agora a gente vai lidar com o conceito de semelhança, né? A gente acaba obtendo semelhança em, por exemplo, mapas e maquetes, né? O conceito de um mapa e de maquete, né, tem que obedecer o conceito de semelhança. O que seria uma maquete? Seria uma miniaturização de uma situação real, né? Tipo assim, ali você tem ali uma miniatura de uma situação real. Essa seria uma maquete, mapa também. Tanto é que em mapas você tem o que a gente chama de escala, né? Outro dia minha filha estava estudando geografia e aí ela estava vendo um mapa com escala. O que é escala, né? É a proporção de miniaturização, tá, que está acontecendo. Por falar em escala, eu lembro que outro dia eu estava visitando a faculdade que eu estudei, e lá tem alguns pontos, né, que eles fizeram o seguinte: eles pegaram o campus, né, e colocaram alguns marcos, tipo assim, aqui é o Sol, né, e aí não sei quantos prédios depois tem não sei quantos metros que representam a quantidade de metros, né, de distância do Sol da Terra, por exemplo, né, numa proporção de, sei lá, 1 por 1 milhão, um negócio assim. Então tem todo o sistema solar foi espalhado pelo campus, né, com o Sol no centro, né, e aí você tem ali a cada não sei quantos metros uma escala que mede a distância. Ficou até legal. Mapa também, mapa tem a escala, né, 1 por 1000, né. O que significa? A cada 1 centímetro que você mede no mapa, né, é 1000 centímetros, né, que é na vida real, né, mas na verdade a gente acaba fazendo, né, um mapa, né, acaba sendo maior, né, tipo, a cada 1 centímetro, né, vai corresponder, sei lá, 10 quilômetros, depende do mapa, depende da escala, depende do que você quer fazer. Então você mede lá uma distância, né, 3 centímetros, por exemplo, você quer saber a distância de uma cidade a outra. Aí no mapa dá 3 centímetros, né, mas digamos que cada centímetro equivale a 10 quilômetros, né, 1 por 10.000 seria o mapa, né. Ah não, 10.000 aí 1 centímetro, aí seria, aí acho que 10 milhões, eu acho mesmo. Porque aí é centímetro e quilômetro, né? Então a diferença é muito grande, né? Ok. Mas enfim, aí você mede 3 centímetros, a cada 3 centímetros você tem 10 quilômetros, então essas cidades distam 30 quilômetros. Então tem esse conceito de proporção, né? É isso que trabalha o conceito de semelhança. Só que a gente não vai trabalhar com mapa nem maquete, vai trabalhar simplesmente com triângulos, né, e algumas de suas principais características no que tange o conceito de semelhança, né. Então vamos lá, vamos embora para a definição de semelhança. Então a gente vai começar com uma correspondência biunívoca. Aqui já começa com digitação errada, entre
né? Tem que consertar um monte de outro roteiro de cálculo. Aqui é entre os vértices de dois triângulos. O que é correspondência biunívoca, né? É bijetora. Então, tipo assim, o ponto A corresponde ao D, o B ao E e o C ao D. Essa seria uma correspondência. Então, se os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais, né? Então a correspondência é chamada uma semelhança, né? E a gente fala que esses triângulos são semelhantes. Então o que está acontecendo? Esse ângulo A tem que ser congruente ao D, se essa for a correspondência, né? O B tem que ser congruente ao E. E o C tem que ser congruente ao F. E o que tem que acontecer? O AB, né, dividido pelo BC é igual ao DE dividido pelo EF, que por sua vez é a mesma coisa que o AC. Aí são todas as proporções, na verdade, né? Você tem que fazer. Então esse aqui tem a mesma proporção que esse. Aí você tem o conceito de semelhança. E outro mais. Então esse sobre esse tem mais um. Vai. Vamos colocar então. A gente vai ter aqui então é a mesma proporção. Aí você pode colocar também aqui o AC sobre o BC também vai ser o DF sobre o EF. E por aí vai todas as proporções possíveis aqui. Bom, a gente vai escrever só um tiozinho ABCDF para indicar que esse triângulo é semelhante a DF, né? E a gente vai ter então essas congruências que eu já falei, né? E vai ter essas relações também aqui. ABDE. Eu falei até errado aqui, ó. Né? É esse para esse. Eu estava fazendo um com o outro, estava viajando na maionese. Falei até errado. A proporção se estabelece de um triângulo com o outro. Não viaja. Depois você pode até achar alguma coisa nesse sentido, mas é esse sentido aqui mesmo. É a distância de AB, né, sobre DE, o lado correspondente, é igual ao AC correspondente ao DF, e também vai ser o BC correspondente ao EF. Aqui, mas aqui está dizendo aqui embaixo. Me empolguei na proporção, fiz errado. É isso que quer dizer o conceito de semelhança, tá? O quociente comum entre essas medidas dos lados correspondentes a gente vai chamar de razão de proporcionalidade ou razão de semelhança, porque isso aqui vai ser um número. Pode chamar ele de K, tá? E aí a gente tem um teorema, né? Que é, primeiro, antes de tudo, uma observação, é claro, né? A observação é o seguinte: triângulos congruentes também são semelhantes, né? Só que a razão de semelhança, esse K é 1, tá? Então, sempre que você tiver triângulos congruentes, você tem triângulos semelhantes, e sempre que você tiver triângulos semelhantes com razão 1, eles são congruentes, tá? Teorema 1, que é o caso de semelhança AAA, ângulo, 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 né? E ele diz o seguinte: dados dois triângulos ABC e DF, se você tiver a congruência dos ângulos, automaticamente você tem a semelhança dos triângulos. Então, quando você quer dizer, né, para você dizer que dois triângulos são semelhantes, basta que você estabeleça essa relação. Essa aqui vem de graça, essa aqui é uma consequência, tá?
Aí, ó a demonstração aqui, ó, que a gente tem. Então eu vou supor que eu tenho dois triângulos, tá bom? E aí, qual é o teorema? Olha aqui, ó. Dados dois triângulos, e eu tenho a congruência dos respectivos ângulos. Então eles são semelhantes, tá ok? Olha aqui, então eu tenho um triângulo ABC e tenho um outro triângulo DEF. A minha hipótese aqui é que o ângulo A com o ângulo D são congruentes, né? Assim como o B e assim como o C também, mas eu só vou usar o A no momento, tá? Então tá aqui, ó, consideremos os triângulos satisfazendo as hipóteses do teorema. Então, ou seja, eles têm os três ângulos congruentes, tá? Mas eu só vou usar por enquanto o ângulo A. Vamos considerar então o seguinte, ó, E' e F', ambos pontos de AB é essa semirreta aqui, ó, AB, e AC, essa semirreta aqui, de forma que o AE', né, tem o mesmo comprimento que o DE, né, e o F' também é um ponto do AC, de forma que ele tem o mesmo comprimento que o DF, tá? Aqui no desenho, o desenho só é para a gente ter uma ilustração do que está acontecendo. Pode acontecer do que? Pode acontecer, na verdade, né, o contrário, né? Esse triângulo aqui ser maior que o primeiro, né? Então esses pontos estariam para fora do triângulo, mas tanto faz, não tem problema. Não vai mudar o raciocínio isso, tá? Vou explicar por quê. Então, vou considerar E' e F', pontos de AB e AC, tá? Aqui no caso, no desenho, eles deram dentro do triângulo, mas poderia ser fora, sem problema nenhum, tá? Ok. E aí eu construo um novo triângulo AE', F', tá? De forma que AE' tem a mesma, é congruente a DE, e a F' é congruente a DF. E aí eu posso usar lado, ângulo, lado, para concluir que este triângulo aqui é congruente a este aqui. Então tá aqui, ó, lado, ângulo, lado, eu concluo essa igualdade. Portanto, né, esse ângulo AE', F', AE', F', esse ângulo aqui, ele é congruente ao ângulo B, direto assim? Espera aí. Pelo postulado Lau, A', F' é o DF. Ah, sim, claro, claro. Porque, ó, esse ângulo E', AE', F', ele é congruente ao E. Tá? Porque eles são congruentes. Agora, por hipótese, o E é congruente ao B. Então, esse cara é congruente ao B. Então, o que você tem aqui? Ó? Então, você tem que esse cara é congruente ao E, mas por hipótese, o E é congruente ao B. Então, eles são congruentes. Então, a reta E', F', e a reta BC são paralelas, né, ou coincidentes. Esse é um teorema 15 do roteiro 3. Tá? São paralelas ou coincidentes. Se elas coincidem, tá? Se essa reta E', F' coincide com BC, né, então pelo ângulo, lado, ângulo, né? Então, ângulo, lado, ângulo, né? A gente vai ter que esse triângulo aqui é congruente ao ABC e então, em particular, eles são semelhantes de razão de semelhança 1. Agora, se não são coincidentes, elas são paralelas. Então, pelo teorema fundamental da proporcionalidade, o teorema 14 do roteiro 3, a gente vai ter isso aqui, ó, distância de AB, tá, sobre a distância de AE é igual à distância de AC sobre a distância de AF'. Tá aqui, ó.
Isso aqui é proporcional a esse e esse é proporcional a esse. Esse é o teorema 14 do roteiro 3. Então tá aqui. Agora, da congruência, né, do triângulo pequenininho com esse, né, ou seja, na verdade nem posso falar aqui do pequenininho, né, da congruência do DEF com AE'F', a gente vai ter que essa distância AB sobre DE é igual à distância de AC sobre DF, né, porque ó, o AE' é a mesma distância que o DE, né, então isso aqui vai ser igual, né, e analogamente a gente tem que ACDF, BCEF, né, você vai poder fazer desse lado aqui, ó, né, usar esse lado aqui, vou trocar de cor. Né? Então a gente conseguiu mostrar uma coisa usando esse E'. Se você usar o F', você mostra a outra proporcionalidade. Tá? E aí a consequência é que você de fato tem aqui a semelhança. Né? Aí a gente pode melhorar esse teorema. Né? Em vez de ser ângulo, 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 a gente pode matar um ângulo. Ah, como assim, professor, matar um ângulo? Você é um assassino hoje. Não é, porque se você conhece dois ângulos num triângulo, você automaticamente conhece o terceiro. Então basta que dois sejam congruentes. O terceiro automaticamente já é. Esse é o corolário. Né? Você está falando assim, ó, recordemos o corolário 1, roteiro 3, que diz que se um triângulo tem dois pares de ângulos correspondentes congruentes, o terceiro par também tem essa propriedade. Né? Então, o caso AAA de semelhança, na verdade, pode ser reduzido ao caso ângulo-ângulo. Né? Tipo assim, seja essa uma correspondência entre os vértices de dois triângulos. Se dois pares de ângulos correspondentes são congruentes, então a correspondência a essa é uma semelhança. Automaticamente o terceiro já ganha esse status. Né? Fica como exercício a demonstração desse teorema. E aí a gente encerra a parte de semelhança, né, e vai para a ideia de área. Né? A gente não vai explorar muito a fundo o conceito de área, tá? Mas vai dar uma boa olhada. Aqui, deixa eu ver como é que está a gravação. Ok, aqui vamos para a parte de área. Né? Então eu vou fazer um resumo de alguns conceitos que envolvem áreas de figuras planas. Né? E alguns detalhes eu não vou fazer. Quem tiver interesse em conhecer mais detalhes, a gente recomenda o livro que eu coloquei como referência principal. Tá? O livro da Eliane e da, acho que é Maria Lúcia, eu acho. Bom, primeiro a gente vai estabelecer o que é arco e setor circular. Né? No roteiro 2, a gente trabalhou com circunferência e círculo. Né? Então a gente vai estudar alguns subconjuntos da circunferência e do círculo. Né? Então, primeiro de tudo, a gente tem que definir o que é um ângulo central. Tá? Um ângulo central em uma circunferência, tá, é um ângulo cujo vértice é o centro da circunferência. Então, tem uma circunferência aqui com centro em C. Um ângulo central é simplesmente um ângulo que mora no centro dessa circunferência. Então, eu vou pegar essa semirreta essa com essa, eu tenho esse ângulo central aqui. Definição 3. Né? Então, sejam A e B pontos de uma circunferência de centro C. Se a distância de ATB for um diâmetro, tá? Então o conjunto dos pontos A e B e dos pontos da circunferência situados no mesmo semiplano de origem a B é uma semicircunferência. Se não, o conjunto formado pelos pontos A e B e pelos pontos da circunferência que estão no interior do ângulo central, ACB, é chamado arco menor da circunferência. E o conjunto dos pontos A e B dos pontos exteriores ao ângulo central, né, é chamado arco maior. Tá? Então aqui, né, se calhar dos teus pontos seria um diâmetro, né, então você tem aqui uma semicircunferência. Né, é o ângulo, as extremidades e todos os pontos da circunferência que estão do mesmo lado dessa reta aqui.
Eu tenho uma semicircunferência para cima e analogamente tem uma semicircunferência para baixo, tá? Aí, se não ocorre isso, se não é um diâmetro, então você tem duas situações, né? Então, o pessoal que está, o A e o B, e mais os caras no interior do ângulo, né, vai ser o arco menor. E a galera que está fora é o arco maior. Aqui está o arco maior, tá? Tanto o arco maior como o arco menor, eles vão incluir as extremidades, tá bom? Está dizendo ali na definição. As extremidades pertencem, tá vendo? Sempre coloca A e B e sempre coloca A e B, tá? Então, arco maior, arco menor. Dizemos que uma semicircunferência, um arco menor ou um arco maior determinam simplesmente um arco da circunferência, tá? Os pontos A e B são as extremidades do arco, né? Então, sempre o arco contém essas extremidades A e B. Então, vamos denotar um arco com extremidades A e B e contendo ponto X, né, por arco AXB ou um arquinho aqui em cima do XB. Quando não tiver perigo de confusão, a gente vai denotar simplesmente o arco por sendo AB, tá bom? O arco AB. Tem uma figura agora, né? E a gente vai explorar um pouco aqui, ó, na figura que segue, dados os pontos A e B da circunferência, assim como D e E. Aí tem AXB é um arco menor, AYB é o arco maior correspondente. Então vamos ver isso aí, ó, figura. A e B e DE. DE está ali. Então ele está falando o seguinte, ó, AXB, que é esse arco aqui, ó. Vou pegar o azul. É um arco menor, tá? Tá dizendo isso, ó. AYB é o arco maior correspondente. Então o AYB é o arco maior correspondente àquele arco menor aqui, ó, AB. Aqui. EVD vai ser uma semicircunferência, né? Porque está de um lado, tá a reta suporte do diâmetro, e o EWD ou DWE é a outra semicircunferência que está do outro lado, que é o que ele está falando aqui, semicircunferências. Vamos definir então setor circular. Então vou considerar um arco AB de uma circunferência de centro O e raio R. Um setor circular é esse conjunto. É o conjunto dos segmentos OP. Tá aqui, deixa eu pegar o azul aqui. Segmento OP, tal que o P é um ponto do arco. Então seria essa fatia aqui, ó, todinha, tá? Então é esse conjunto, ó. OP tal que P está no arco. Todos esses segmentos aqui, ó. Então esse é o setor circular, é esse conjunto aqui. Então está definido aqui, foram 4 definições. A gente definiu ângulo central, arco maior, arco menor, semicircunferência e definimos setor circular finalmente. E para agora então entrar nos postulados sobre áreas, né? Então é o seguinte, para falar de área vamos considerar M a classe. Classe, gente, é um conjunto de conjuntos, né? Por exemplo, conjunto das retas de um plano, tá? Bom, cada reta, né, é visto como um elemento dessa classe, mas lembra que a reta é um conjunto de pontos. Então, classe é isso. Classe é um conjunto onde cada elemento por si só é um conjunto. Só que aqui é a classe de todas as regiões poligonais e todos os setores circulares e círculo. Então, essa classe, esse M, vai ter tudo que é círculo, vai ter tudo que é setor circular, tá? E regiões fechadas, tá? Formadas por segmentos de reta, são as poligonais, tá?
tudo que é região que é fechada, formado por segmento de reta. Não pode ter curvinha, tá, gente? É tudo segmento de reta, tá bom? Então, esse tipo de bicho aqui, né, regiões poligonais, círculos, perdão, né, e setores circulares estão nessa classe, tá, de M. Então você vai falar assim, pô, triângulo. Triângulo é uma região poligonal, né, tá, feito de segmentos de retas que encerram uma região fechada. Ah, é um paralelogramo. Também, vou fazer aqui. Também é um bicho desse tipo. Então todas as regiões são bichos desse tipo. Então vamos aos postulados que governam essa ideia de área, né? Postulado 14 é o primeiro deles. A cada região de M, a cada elemento de M, corresponde um único número real positivo. Então eu estou fazendo corresponder cada, né, cada região poligonal, cada círculo, perdão, cada círculo, cada setor circular, tá? E eu faço corresponder um número e somente um número, não faço corresponder dois, tá? Faço corresponder um número real positivo. Tá? Então tá aí o postulado. Definição 5. A área de uma região é esse número real que o postulado 14 garante que existe. Então, para cada região, o postulado garante que existe um número, e esse número é chamado de área. Então, a cada elemento dessa classe, né, a gente vai denotar a área por área de R. Cada elemento R, esse número chama área de R. Agora, o postulado 15 começa a colocar ordem nas coisas, né? Tipo assim, se eu tenho duas regiões em M e uma contém a outra, então o número que corresponde à área de R é menor ou igual que o número que corresponde à área de S. Então se eu tenho aqui, de repente eu tenho aqui um paralelogramo, né? Uma região que é delimitada por um paralelogramo, e dentro dela eu tenho um setor circular, tá? Esse postulado garante para mim que o número, né, da área do azul é maior ou igual que o número da área do laranja. Tá? O postulado 14 garante a existência do número. O postulado 15 garante que sempre que eu tiver um dentro do outro, a área do um é menor ou igual que a área do outro. O postulado 16, né, fala o seguinte: se uma região R é a união de duas regiões, né, sendo que a interseção dessas regiões se dá em um número finito de pontos ou segmentos, podendo ser vazio, então a área da região R é a área da região R1 mais a área da região R2. Então tem o postulado 16, ele diz que tem uma espécie de regra de soma para essa área, tá? E é o seguinte: se a sua região é uma união de duas outras, onde elas se tocam no máximo em um ponto ou segmento, né, ou um número finito dessas entidades, desses entes, então as áreas são iguais. O que está falando é que elas não se encontram em coisas de dimensão 2, elas não têm interseção com área. Então sempre a interseção é um número finito de pontos ou um número finito de segmentos, né? Ponto a gente entende, né, que é uma coisa que não tem área, né, intuitivamente falando, e segmento também, né, não tem área, tá? Vamos ver o texto que está falando aqui, ó. Uma região poligonal convexa é a reunião de um polígono convexo com seu interior. Então, dentre as regiões que moram em M, existem as regiões poligonais convexas, que é uma área, né, que é uma região. De falar área não é certo porque a área é o número, né, mas é uma região que o polígono convexo encerra, né, que ele por exemplo, um triângulo é um polígono convexo, né, e aí ele encerra uma região. Essa região tem uma área, né. Um retângulo é um polígono convexo, né.
Então ele encerra uma região, essa região tem uma área, tá? Mas regiões poligonais convexas, né, são de um tipo muito interessante, né? É que a gente sempre consegue quebrar uma região poligonal convexa com uma reunião finita de regiões triangulares. Por exemplo, esse retângulo que eu fiz, eu posso quebrar ele aqui, ó, na diagonal, e ele vira dois retângulos, entendeu? Então, sempre que eu tiver uma região poligonal convexa, eu consigo quebrar ela no número finito, tá? No número finito de regiões triangulares, e ainda assim essas regiões se interseccionam no máximo. Peraí, quaisquer. Peraí. Com uma reunião finita de regiões triangulares, de forma que, se duas quaisquer dessas regiões triangulares se interseccionam, então a interseção é um segmento de reta ou um ponto. Então a gente consegue quebrar uma região poligonal convexa em triângulos que se encontram, em número finito de triângulos que se encontram ou em segmentos ou em pontos, no máximo, né? Aí tem a figura A como exemplo, né? Vamos lá ver a figura A. A figura A é essa, ó, região poligonal convexa, tá? E aí eu quebro ela em triângulos. E aqui, ó, esse triângulo encontra com esse num vértice, esse triângulo encontra com esse aqui, ó, numa, como é que chama? É aresta? Qual é o nome que deu aqui? No segmento. Se encontra num segmento, esse com esse se encontra num segmento, tá? Ok. Também vamos considerar figuras poligonais que podem ser vistas como a reunião finita de duas ou mais regiões poligonais convexas, que se interseccionam em no máximo um ponto ou segmento de reta. Tipo assim, aqui, ó, a figura B, eu tenho aqui, ó, uma região poligonal convexa, então ela pode ser quebrada em triângulos, por exemplo, eu posso quebrar ela aqui, né? Aqui tem uma outra região poligonal convexa, que é essa aqui, que eu também posso quebrar em triângulos, por exemplo, isso aqui. Só que eu estou olhando o seguinte, eu estou olhando essa região da figura B como sendo a colagem de duas regiões poligonais convexas. Eu não estou vendo ela tipo figura A, entendeu? Estou vendo ela tipo uma poligonal convexa colada numa aresta por uma outra poligonal convexa, tá? Ok. Então, levando em consideração o postulado 16, então calcular a área, né? Qual seria um número correspondente a essa figura, seria o mesmo que calcular o número correspondente a R1, o número correspondente a R2 e o número correspondente a R3 e somar esses três números. Assim como calcular esse aqui, né, seria o R1 e esse seria o R2, calcular esses dois e somar. Então, em virtude do postulado 16, a gente tem isso aí, né? E como elas se escrevem, né? Como essas regiões podem ser decompostas em triângulos, é muito importante a gente saber calcular a área de triângulos, né? Então a gente vai se dedicar, né, a deduzir uma forma de obter a área de uma região triangular qualquer. Essa que vai ser o nosso objetivo. E depois que a gente obter essa ideia, né, como obter a área de uma região triangular qualquer, a gente vai dar exemplo de algumas situações particulares para obter áreas mais gerais. Não totalmente gerais, mas áreas um pouco mais gerais. Então, para isso a gente vai precisar também de mais dois postulados, tá? Para poder ter um pouco mais de controle sobre o conceito de área, que ainda está muito vago. Postulado 17. Se dois triângulos são congruentes, então suas regiões triangulares têm a mesma área. Então esse é o postulado. A gente está tentando trabalhar com região triangular, calcular a área de região triangular. Primeira coisa que põe ordem nessas regiões triangulares é que triângulos congruentes têm mesma área. Então, se eu associo um número a um triângulo e ele é congruente a outro,
né, a uma região triangular, e esse triângulo é congruente ao outro, e esse outro tem sua região triangular, então esses triângulos têm que ter a mesma área. Postulado 18, né, se uma região quadrada tem lado de comprimento A, então sua área é quadrada. Essa é o primeiro postulado que governa o conceito de área, que relaciona um comprimento, relaciona o lado do quadrado com sua área. Então esse é um postulado. Se eu tenho um quadrado, né, um quadrado é um paralelogramo, né, de lados congruentes, todos congruentes, e ângulo reto, se eu não me engano. Ele na verdade ele é um retângulo de lados congruentes, né? E o retângulo tem o retângulo é um polígono com um quadrilátero, paralelogramo com um ângulo reto, né? E aí ele vai ter que ter os quatro retos. Tá ok aqui. Então se eu tenho um quadrado, né, uma região quadrada, né, e o quadrado tem aresta medindo a sua área é o número a ao quadrado. Então está aqui o postulado que 17. Então eu tenho, vai do postulado 14 ao 17, né, até agora. Ok. A gente vai simplificar o texto, né, dizendo tipo a área do triângulo, em vez de falar da área da região triangular, tá? Então a gente vai falar a área do triângulo, mas quando a gente fala área de um polígono, a gente quer dizer a área da região que esse polígono encerra, tá bom? Só para simplificar. Então, sabendo a área do quadrado pelo postulado 18, a gente vai deduzir a área de um retângulo. Quer dizer, teorema 2, a área de um retângulo é o produto das medidas de seus lados. Olha que interessante, vamos demonstrar isso aí. Então, vamos pegar um retângulo de lados não paralelos B e H. Então, o meu retângulo é esse aqui, ó. B e H. Aqui, ó. Ele tem aqui uma área A. Tá bom? Que eu não sei qual é ainda. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar B para cima e H para o lado. Para formar o quê? Para formar esse grande quadradão aqui, ó. Tá? A partir do retângulo azulzinho, né, vamos construir um quadrado de lado B mais H, tá? O qual está formado pela união dos quadrados de área A1. Então aqui é um quadrado de área A1, quadrado de lado B, e A2, que é um quadrado de lado H, respectivamente, e retângulos de área A, e aqui também, porque aqui eu vou ter B e aqui eu vou ter H. Tá? Aqui vai, na minha construção vai aparecer esse cara aqui também. Então, pelo postulado 16, a gente vai ter o seguinte, a área desse quadrado Q aqui, né, tem que ser duas vezes a área do A, porque vai ter essa área, com essa se encontra num único, né, num único ponto, essa com essa se encontra num lado, né, num segmento, essa com essa num segmento, então tá aquela situação de união, né, então vai ter que ser duas vezes a área do A, mais a área do A1, mais a área do A2, tá, essa é a área aqui. Mas pelo postulado 18, a área de um quadrado, né, é o produto do lado por ele mesmo, mas o lado é B mais H. Usando o produtos notáveis, né, que agora que isso aqui é um número, isso aqui é B ao quadrado mais 2BH mais H ao quadrado. Então, aqui é a equação 1 e abaixo a equação 2. Então, tem duas formas de calcular a área Q, desse jeito e desse jeito. Substituindo 1 e 2 e usando o postulado 18, a gente vai ter que o A só pode ser B vezes H. Tá? Por quê? Veja bem. Vamos fazer essa continha aqui, ó. O A1, eu sei calcular a área do A1. O A1 tem área B ao quadrado.
o A2 tem área H ao quadrado. Então, aqui vai ser B ao quadrado, H ao quadrado. E quando eu faço essa área aqui, né? Então vai ser, essa área tem que ser 2 vezes a área A mais B ao quadrado mais H ao quadrado. Então, esse H ao quadrado corta com esse H ao quadrado. Esse B ao quadrado corta com esse B ao quadrado. Sobrou 2A igual a 2BH. Então, esse 2 eu posso dividir dos dois lados. Então, a minha conclusão aqui, o A é BH. Então, está feito aqui. E essa é a conclusão. Tá? Então, ó, por postulado, a gente define a área do quadrado. Com a área do quadrado, a gente deduz que a área do retângulo é o produto dos seus lados. Ok. E agora a gente vai precisar de alguns resultados para chegar na área de um triângulo. Tá? O primeiro resultado é o teorema 3. A área de um triângulo retângulo é a metade do produto dos seus catetos. Tá? Então, um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto aqui. Ó. Esse ângulo reto é formado por dois segmentos chamados catetos. Então, vamos mostrar isso? Então, consideremos o triângulo QRP, retângulo em R, tá? Com catetos A e B, medindo. Né? Então, esse cateto QR mede A e esse cateto RP mede B. Então, a sua área a gente vai chamar de A. Esse é o número A. Né? Então, a gente vai pegar R', a interseção da paralela PR, né? Paralela a PR, passando por Q. Então, R' é a interseção da paralela a PR passando por Q e da paralela QR, né, passando por P. Tá? Então tá aqui o R'. Então peguei a paralela a RP passando por Q e peguei a paralela a QR passando por P. Elas se encontram e formam um ponto chamado R'. Tá? Isso aqui você pode justificar com esse negócio de que se essa corta, né, se a RP corta QR, né, ela também vai cortar todas as paralelas. Né? Então vai cortar, se essa corta aqui, vai cortar outra paralela. Essas duas aqui vão se encontrar, elas vão poder ser paralelas. Não vai dar aquele negócio ruim, porque elas são ortogonais. Dá para argumentar por contradição. Mas aqui está tranquilo que elas se encontram, então se encontram no R'. Tá? Esse quadrilátero QRPR', assim formado, ele vai ser um retângulo. Tá? Por que vai acontecer? Eu vou ter lados, né, congruentes. Né? Eu vou ter lados paralelos, né? Então é um paralelogramo, tá certo? Que tem um ângulo reto. Então os demais ângulos são retos. Então por isso que ele é um retângulo. Tá? E pelo caso LLL, né, os triângulos QRP e QR''P são congruentes. Tá? Aqui tem um outro misprint. Tendo, portanto, a mesma área A. Então você tem a área A aqui. Você tem a área A aqui e a área A aqui. Né? Ou seja, né, a área desse quadrado aqui, a área desse retângulo aqui é o dobro da área do triângulo. Né? Pelo postulado 17, essa área aqui, que é RPR', é 2A. E pelo teorema 2, essa área também é a... Tá, aqui ó, deixa eu fazer a conta aqui ó. Essa área é 2A, por um lado. Por outro lado,
Esse 2A aqui, né, ele é o AB. Então, AB é igual a 2A, isso significa que o A é AB sobre 2. Então, está provado que a área do triângulo retângulo é o produto dos catetos dividido por 2. Tá? Tá. E agora a gente vai tentar passar desse teorema aqui, que calcula a área de triângulos retângulos, para a área de um triângulo qualquer. Mas antes a gente precisa de um resultado auxiliar, que é esse lema aqui. Ó. Num triângulo, o produto de cada um de seus lados pela altura relativa a esse lado é constante. Então vamos ver o que está acontecendo. Então, o produto, né, de cada um de seus lados. Então, por exemplo, tem um lado aqui, ó, o lado BC pela, né, lado BC pela altura relativa, né, por esse HA, é igual ao AC pela altura relativa HB, né, do B. Então, esses produtos são iguais. Vamos ver isso aí. Vamos considerar um triângulo ABC com alturas AH e BH relativas aos lados BC e AC, respectivamente. Aqui faltou uma vírgula. Tá? Então, vamos supor que o ortocentro nada mais é do que o encontro das alturas, no caso dessas duas. Né? Tá? Vai ter um trabalho, né? Já está no ar um trabalho onde alguns grupos vão trabalhar com o ortocentro, aí outros vão trabalhar com o incentro, circuncentro, tem gente que vai trabalhar com circunferência. Está lá um trabalho no sala de aula, depois a gente conversa mais sobre ele. Tá? Então, se você... mas o que é ortocentro, professor? Não, então se você não sabe, não tem problema não. É o encontro das alturas. Tá aqui, ó. Esse aí é um ponto, a gente chama ele de ortocentro. Né? Só que a gente vai supor primeiramente que esse encontro se dá dentro do triângulo. Tá? Esse encontro poderia ser fora do triângulo, sem problema nenhum. Mas vamos supor que ele dá dentro. Né? Aí é o seguinte, esses triângulos aqui, ó, AHC e BHBC, então, ó, AHB e BHBC, esses dois triângulos, eles são retângulos. Tá? Esse triângulo é retângulo, esse também. Ok? Né? Em HA e HB. E são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Tá? São semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Ok? Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. AHC. Então vamos dar uma olhada nisso aqui com um pouco. Ó. Aqui, ó. HC é esse aqui. E o BHBC, cadê aqui, ó? BHBC, esse aqui, ó. Tá? São dois triângulos semelhantes, tá? É certo, né? Pelo caso ângulo, um ângulo reto e o ângulo C, tá? Um ângulo reto e o ângulo C. Ok, concordo. Então eu tenho aqui, ó. Então, como eles são semelhantes, vale essa relação aqui, ó. AHA, essa distância, sobre BHB, né, é igual a distância AB, isso, AB,
ponto sobre BC. AB sobre BC. Peraí. AHC, BHBC. Então essa distância AHA sobre BHB, então não é AB não, né? Não é a distância AB. A distância AC, ela é oposta ao ângulo, é BC, é AC e BC. Eu acho que é aqui é AC, aqui é C. Pior que é verdade mesmo, ó. Aqui não é AB não, aqui é C. Tá? Não tem, o AB ele nem tá aqui, ó. O AB nem tá nos triângulos. O triângulo 1 é o azul, o outro é o laranja. Então aqui é AC. Né? E é AC porque aparece lá embaixo. Ó. Então se você multiplicar em cruz, né? Então se passar isso aqui para cá, isso aqui para cá, então distância de BC vezes distância de AH é igual a distância de AC vezes a distância de BHB, que é um K. Né? Tá? E de forma análoga, a gente mostra que a distância de A até B vezes a distância de C até HC é o mesmo K. Tá? E ficou como exercício fazer a demonstração para quando essa interseção aqui, né, é fora do triângulo. Tá? Então deu um conserto aí. Teorema 4. A área de um triângulo é a metade do produto de qualquer de seus lados pela altura correspondente. Esse lema é fundamental. Tá? Esse lema aqui permite que a gente tenha liberdade para escolher qual altura a gente vai usar para calcular a área do triângulo. Tá bom? Qualquer uma vai dar certo. Então vamos provar esse teorema. Né? Vamos considerar o triângulo ABC e a altura AHA relativa ao lado BC. Então está aqui o desenho ilustrativo. Ó, ABC e a altura AHA aqui, relativa a esse lado BC aqui. Figura 1. Tá? Ok. Pode ser também essa situação aqui, né, onde a altura cai para fora, tá? Ó, do triângulo. Esse é o caso, né, de um ortocentro para fora do triângulo. Tá bom? Então a gente vai ter B e H, as medidas do lado BC e da altura AH respectivamente. Então B é o lado BC, então, no caso aqui B é isso aqui, né? E aqui o B é o lado BC. No caso é só esse pedacinho aqui. Tá? Ok. E aqui está o H aqui e aqui. Utilizando o lema anterior, basta mostrar que essa área é meio BH. Tá? Basta mostrar que essa área é isso, a metade do produto de qualquer de seus lados pela altura correspondente. Vamos para isso. Então vamos supor que a figura 1, que o H está entre B, HA está entre B e C. Então o AHA divide o triângulo ABC em dois triângulos. Aqui, ó, o AHB, então esse triângulo azul aqui, tá? E AHC, e esse triângulo AHC. Então quebrei esse triângulo em outros dois retângulos. Tá? Ambos retângulos com catetos B1 e H, B2 e H, né? E sendo B1 mais B2 igual a B. Aqui. Tá? Então do teorema 3 e do postulado 16, a gente vai ter que essa área ABC é a área desse camarada aqui, AHB, mais a área desse cara aqui,
AHAC. Então, esse cara aqui tem área HB1 sobre 2 e esse cara aqui tem área HB2 sobre 2. Então, B1H sobre 2, B2H sobre 2. Botando o meio H em evidência, fica meio BH. Né? Acabou. Tá? Outra situação, se o HA coincidir com B ou com C, isso significa que a altura relativa, né, que o triângulo ele é retângulo. Esse caso aqui está dizendo para a gente que se o HA coincidir com B ou com C, ele é retângulo. E não tem o que demonstrar então que está certo, é isso mesmo. Né? No caso que o C está entre B e HA, né? Então no caso que o C está entre B e HA, que é esse caso aqui, vamos ver o que está acontecendo. A gente vai ter que B mais B2 é B1, B mais B2 é o B1, né? Na figura 2. Então a área do ABHA, a área do ABHA, a área desse pichão aqui, vai ser a área que a gente quer mais essa daqui. Então vai ser a área do triângulo ABC mais a área do triângulo ACHA. Tá? Essa área a gente sabe calcular e essa também, que tratam-se de triângulos retângulos. Né? Então essa área ABHA vai ser B1H. Ai caramba, deixa eu voltar aqui, vai ser. Então essa área aqui é B1H sobre 2. Essa área eu quero calcular e essa área aqui é B2H sobre 2. B2H sobre 2. E a gente vai ter então aqui, vamos subir um pouquinho. A gente vai ter aqui então que a área ABC vai ser B1H sobre 2 menos B2H sobre 2, que então é B1 menos B2 sobre 2H, e isso aqui é B, BH sobre 2, que acabou. E para quando o B está entre H e C, né, quando ele dá para o outro lado, né, está refletido para cá, né, quando o H vai bater para cá, quando o A está tortinho para cá, é a mesma coisa. É a mesma conta. Tá? Então tá aí a área do triângulo. Oh yes, é isso mesmo aqui, ó. A área de um triângulo é metade do produto de qualquer de seus lados pela altura correspondente, tá? Porque lado vezes altura é sempre uma constante, igual, tá? Que é o lema. Isso aí. Corolário 2, né? Dado um triângulo ABC qualquer, outro triângulo tendo o lado BC e o terceiro vértice pertencente à reta R, paralela a BC passando por A, terá área igual à área de ABC. Olha o que acontece. Se eu tenho um triângulo ABC e nessa reta aqui, ó, paralela, tá, ao lado BC, eu tiver um outro ponto X, qualquer triângulo BCX, né, BXC, tem a mesma área que esse cara aqui. Então se eu tiver um cara aqui, ó, laranjinha, esse triângulo laranjinha aqui tem a mesma área que esse e que esse aqui. E se eu tiver um ponto aqui também, vou pegar a rosinha aqui, ó, esse cara aqui tem a mesma área que os demais. Porque o elemento de cálculo de área, que é uma base, né, um lado, vezes a altura relativa, né, porque como são retas paralelas, a altura relativa sempre é o mesmo número. Né? Então se o triângulo está bem aqui, ó, vou pegar uma outra cor, pegar esse cinza aqui, ó, está bem longe, bem aqui assim, ó, esse triângulo aqui, ó, tem a mesma área que os demais. Então essa área não se altera. É muito legal esse corolário. Definição 6. Duas figuras planas que possuem a mesma área, elas são chamadas figuras equivalentes. Então a gente vai dizer que dois polígonos são equivalentes quando suas regiões poligonais correspondentes possuírem a mesma área.
tá? Então, figuras planas com a mesma área são figuras equivalentes. É um nome que a gente dá para quando tem a mesma área, o mesmo número, tá? Observação 1. Dado um paralelogramo, se a gente indicar por B o comprimento de um de seus lados e H o comprimento de um segmento perpendicular a esse lado, né, unindo a reta que contém o lado oposto, a gente vai dizer que B é a base do paralelogramo e H é a altura correspondente. Tá? Então você tem essa situação aqui, ó, você tem uma base, né, e qualquer segmento aqui ortogonal, né, a esse lado, tá? Perpendicular a esse lado, com o lado oposto, vai dar um H. Podia ser aqui também, tá? É o mesmo H aqui, ó. É a altura correspondente a essa base. No caso do trapézio, né, a altura H é a distância entre as retas que contêm os lados paralelos, né? O trapézio, qual é a definição de trapézio? É um quadrilátero com dois lados paralelos só. Não chega a ser um paralelogramo que tem lados, né, opostos paralelos. Então, no trapézio, a gente vai fazer H como sendo os lados paralelos. Ok. Teorema 5. A área de um paralelogramo é o produto de qualquer uma de suas bases pela altura correspondente. Então, definida a altura correspondente, né, a gente tem a situação aqui, ó. Se você pode tanto chamar de base, né, aqui base altura, como o outro lado, né, base altura, tá? Então vamos fazer esse teorema aqui, ó. A gente vai considerar o paralelogramo PQRS com base BQR e altura PH, tá? Então olha o desenho para dar uma ajuda, gente, ó. Então você tem um paralelogramo PQRS e tem a altura PH. Aí a gente tem o seguinte, ó, a diagonal PR, essa diagonal aqui, ó, PR, divide o paralelogramo em dois triângulos congruentes, RPQ e RSP. Isso é um teorema lá do roteiro anterior, né? Agora, ambos esses triângulos vão ter a área, né, QR vezes H, né? Então, como QR é B, tá vendo? E H é PH, então ambos triângulos são congruentes, então tem a mesma área, então é meio BH. Então, pelo postulado 16, a área desse bichão aqui é 2 vezes, né, o meio BH, então é só o BH. Então, a área do paralelogramo é base vezes altura. Tá? Teorema 6. A área de um trapézio é a metade do produto de sua altura pela soma de suas bases. Tá? Então, vamos pegar um trapézio ABCD. ABCD de lados paralelos AB e DC. Tá? Então, é um trapézio, ele tem dois lados paralelos. Então, AB paralelo ao DC. Tá? Ok, aí pegou a altura relativa aqui, né, H e B1, uma base, B2 a outra. Tá? Seja H a sua altura. Consideremos os triângulos ADC, ADC e ACB, ACB. Tá? Ó, esse triângulo ACB tem base B2 e altura H. O triângulo ADC tem base B1 e altura H também, né? Usando o postulado 16 e o teorema 4, a gente vai ter o quê? Que a área do ABCD é a área do ADC mais a área do ACB. Então, uma é meio B1H, a outra é meio B2H. Então, é meio B1 mais B2 sobre H, que era o que a gente queria aqui, ó. Metade do produto de sua altura pela soma de suas bases. Tá? Corolário 3. Né? A área de um losango é a metade do produto de suas diagonais. Esse aqui ficou como exercício. Tá? Losango é um caso particular tanto de paralelogramo quanto de trapézio também.
né? Então você vai escolher como que você vai fazer essa abordagem aí. E aqui eu tenho a seção 2.3, eu só vou ver uma coisinha aqui, ver o quanto que falta para saber se de repente eu quebro ou se eu vou até o final. Dá só um pauzinho aqui rapidinho. Aqui. Ok, estou aqui de volta. Então essa parte síncrona, né, a gravação ao vivo, a gente vai parar por aqui. Eu vou gravar uma segunda parte desse vídeo para completar o roteiro, porque esse roteiro, os exercícios entregam na quarta-feira que vem, dia 6, né? Então é bom que já tenha tido uma cobertura desse roteiro, né? Para a gente tirar dúvida dos exercícios que estão anexados a esse trabalho, tá? A esse roteiro. Ok, gente, valeu, boa noite e até a próxima.